Qual o tamanho da edificação financeira que você deseja construir? Qual o tamanho da edificação financeira que você deseja construir ou está construindo na área das finanças da sua vida? É sobre isso e sobre o domínio das emoções em relação às finanças que nós iremos falar nesse vídeo. No último vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre as nossas crenças em relação ao dinheiro e em relação a finanças e o poder e a influência que elas possuem sobre as nossas ações e as nossas decisões. As nossas crenças são responsáveis por direcionar as nossas ações e as nossas decisões. E quando falamos de dinheiro e finanças e tudo que está relacionado a dinheiro, que você possa pensar como finanças, como dinheiro em si, como riqueza, como prosperidade, tudo que está relacionado a isso tem o mesmo significado na sua mente. Nós falamos que se você aprendeu que dinheiro é algo perigoso, é algo a que se tem que tomar muito cuidado, provavelmente quando você tiver acesso a uma grande quantidade de dinheiro ou a uma oportunidade para administrar finanças ou grandes quantidades de dinheiro, o seu cérebro vai reagir conforme a sua crença ou conforme você aprendeu o significado do dinheiro. Ele vai reagir se você entender que dinheiro é algo preocupante, é algo de risco ou traz alguma negatividade consigo, o seu cérebro vai reagir dessa mesma forma. Ele vai seguir um comando cerebral que nós destacamos que é o comando de luta ou fuga. Esse comando ele existe no cérebro de todos os seres humanos. Ele está registrado, esse comando, na parte reptiliana do cérebro, que é a parte mais primitiva dele e basicamente é responsável pela nossa sobrevivência. Então, se você tiver como crença que dinheiro é algo perigoso, o seu cérebro vai reagir diante desse perigo todas as vezes que você estiver diante do dinheiro. Agora, em relação às suas emoções, quando você ouve falar de dinheiro ou quando você tem acesso ao dinheiro, qual emoção você sente que é ativada dentro de você? Um grande investidor e também um bilionário filantropo, conhecido pelo nome chamado Warren Buffett, ele disse uma frase que ficou muito conhecida. Ele disse assim: se você não controlar as suas emoções, você não poderá controlar o seu dinheiro. Ou seja, ele relacionou dinheiro às emoções. Pessoas tendem a realizar o uso diferente do dinheiro dependendo da emoção que é ativada dentro dela. Quando nós falamos de investidores, investidores agem com base em duas principais emoções, com base na ganância e com base no medo. E se essas emoções eles não conseguirem controlar, eles vão comprar ações, eles vão comprar participações em fundos no momento em que essas ações estiverem subindo ou estiverem em um chamado topo financeiro. E eles vão vender essas ações, eles vão ter a mesma reação com base no medo quando essas ações oscilarem negativamente. E aí aqui vale também uma dica: ações, fundos e investimentos em renda variável, pelo nome já diz, a renda é variável, então ele varia, pois dependendo dessas suas reações emocionais diante do dinheiro, serão as suas ações. Por isso, você tem que realizar esse exercício de autoobservação, pois dependendo das suas emoções diante do dinheiro, você vai tomar atitudes impensadas, não planejadas, ou até mesmo quebrar princípios. Por quê? Porque o seu cérebro vai reagir de maneira automatizada em relação às suas crenças. Ele foi direcionado, ele foi ensinado assim. Por isso que nós dizemos sempre: as suas crenças são a base para edificação de construções. Nós fazemos construções para durar um longo tempo ou fazemos construções para durar um mês. E nós sabemos que para investir, para poupar e reinvestir é como uma plantação. Ninguém planta uma semente hoje e amanhã colhe muitos frutos. Existe um tempo, existe um planejamento e existe uma sequência de estratégias que você deve adotar e que nós vamos compartilhar ao longo dos vídeos e ao longo do tempo, que vai te ajudar a fazer essa pequena plantação mensal ou diária se multiplicar e ser reinvestida para garantir para você bons frutos. Sendo assim,
Nós, então, entendemos que as crenças são muito importantes em relação ao dinheiro e nós podemos agora nos observar em relação às nossas emoções também, que são direcionadas pelas nossas crenças. Vamos dizer assim, as crenças são a base, são os alicerces da construção financeira que nós temos na nossa vida. As nossas emoções são as edificações, as paredes que são edificadas segundo os alicerces. Muitas das vezes você vai ter que retornar e ressignificar as suas crenças em relação ao dinheiro. Você vai ter que dar um novo significado a tudo que é relacionado a dinheiro e a finanças, a prosperidade e a riqueza para você mesmo. Ressignificar é dar um sentido novo, é dar um significado novo, algo que foi trazido a você por alguém, por alguma coisa, por alguma situação passada. Então é necessário que nós estejamos nessa constante ressignificação, tendo em vista que as situações mudam, os tempos mudam, os cenários econômicos também mudam. Então é necessário que nós venhamos agir conforme o cenário presente, não segundo o cenário passado. Por exemplo, existem pessoas que hoje possuem muito medo, receio de investir, receio de guardar dinheiro até mesmo numa poupança, receio de comprar algum tipo de ação no mercado de renda variável, ou receio até de comprar algum título de CDC, RDC e outros títulos de renda fixa. Nós depois iremos detalhar para você também sobre isso, iremos falar bastante sobre isso. Mas existem pessoas que têm esse receio, esse medo de investir ou de guardar dinheiro em uma instituição financeira. Quando você pergunta para essa pessoa o motivo, né, por que ela tem esse medo, ela diz que ela passou situações muito difíceis em tempo em que o governo brasileiro bloqueou as contas de poupança, em tempos que a inflação era tão grande que não compensava não usar o dinheiro, porque a inflação era estratosférica. Então pense só, um tempo de décadas, anos atrás, e as pessoas continuam agindo de acordo com aquele arquivo, vamos dizer assim, aquele drive mental, aquele comando mental de uma época já passada, agindo com o mesmo comportamento repetidas vezes, e o tempo e o cenário econômico já mudou bastante. A mente dessas pessoas está vivendo como um loop emocional, um ciclo que não se encerra. Elas continuam vivendo e revivendo uma mesma situação, mas na verdade em um cenário totalmente diferente. Elas possuem um comando mental, um hábito de escassez, mas muitas delas já está vivendo um momento de tranquilidade financeira. Por isso, eu convido você a revisitar as bases do que está relacionado a crenças, né, em relação às suas finanças, para que você não haja como o conhecido efeito manada. Efeito manada significa a pessoa agir sem ela estar consciente, ou tomar atitudes ou decisões simplesmente porque as outras pessoas estão tomando as mesmas decisões. Você deve conhecer uma frase bastante conhecida que diz: não dá para esperar resultados novos se você não tiver hábitos novos. Se você tiver hábitos velhos, você não vai conseguir ter resultados novos. Então é necessário mudar. Então esse vídeo nós vamos comentar sobre isso. Como você já pode ter ouvido, é impossível esperar resultados diferentes se você manter os mesmos velhos hábitos ou as mesmas velhas formas de decidir. Então, nesse momento que você já avaliou as suas crenças em relação a dinheiro e tudo que está relacionado a dinheiro, que você já entendeu que as suas emoções são importantíssimas para as suas tomadas de decisão, eu convido você também para assumir o controle da sua vida financeira. Você precisa assumir esse controle. Para você assumir o controle, a primeira coisa que você precisa saber, para você assumir o controle, é necessário você assumir a responsabilidade. Mas o que significa isso? Assumir a responsabilidade é você dizer para você mesmo que você é o único, exclusivamente responsável pela sua situação financeira. Seja ela uma situação próspera ou seja ela uma situação de dificuldade financeira. Não existe
situação financeira que não possa ser resolvida. Então, você precisa primeiro assumir o controle. E para assumir o controle, você precisa assumir a responsabilidade. Não culpar os outros, não culpar as outras situações, não culpar o cenário. Porque quando você ativar esse senso ou esse modo de autorresponsabilidade, nada vai parar você. Nem uma desculpa, nem uma pessoa e nem uma situação. E isso vai impedir o seu cérebro de ativar o modo vítima, ou seja, você não se torna mais um sujeito da situação, mas você de fato se torna protagonista da construção financeira, da obra financeira no terreno das finanças na sua vida. Aí você pode me perguntar, mas Marcelo, se o meu cônjuge, se o meu sócio, se alguém da minha família não tiver o mesmo propósito que eu tenho, o que eu faço? Aí você pode me perguntar, mas se o meu cônjuge, o meu sócio, alguém da minha família não estiver alinhado com este mesmo propósito, como que eu posso conseguir isso? É bem simples. Não é fácil, mas é bem simples. Você precisa ser a mudança. Você precisa ser o resultado que você espera das pessoas. Antes de você cobrar ou pressionar as pessoas para mudar, isso acontece muito entre casais. Você precisa ser a pessoa que muda e apresenta resultados benéficos. Ou seja, quando nós falamos sobre organização financeira, nós falamos sobre educação financeira, nós não estamos falando que você não deve ter as suas reservas para lazer. Pelo contrário, é necessário que você tenha reservas de lazer, as reservas para o seu uso cotidiano e principalmente que você tenha uma reserva de investimento e de realização de sonhos. Mas, muitas das vezes, você vai ter que privar alguns ou algum dos seus gastos investindo ele, acumulando ele, para que você consiga conquistar os seus objetivos futuros e maiores do que aqueles que são necessários apenas à sua renda mensal. Agora, no controle, você já entendeu sobre as bases, suas crenças, sobre as suas emoções e já assumiu a responsabilidade sobre as decisões que você precisa tomar de maneira consciente. E eu apresento para você algumas armadilhas que podem atrapalhar o seu sucesso financeiro e atrapalhar o seu planejamento que você fez tanto para o mês quanto para um período mais longo. Essas técnicas são utilizadas pelas grandes agências, tanto de marketing quanto de publicidade. E elas são utilizadas ativando gatilhos emocionais, gatilhos que todo ser humano possui. Ou seja, eles utilizam apelos emocionais, fazendo com que as pessoas sintam o desejo, sintam vontade de consumir certo produto ou certo serviço. Eu destaco aqui os principais que você já precisa conhecer e ter em mente. Existe um livro muito conhecido chamado A Arte da Guerra. E ele diz que se você não conhecer o seu inimigo, dificilmente você vai conseguir vencê-lo. Ou seja, você precisa conhecer o terreno, você precisa conhecer o território e também os perigos que existem nesse território. Então, a primeira armadilha que eu destaco aqui para você ficar bastante atento é o que eu chamo de apelo emocional, ou seja, o que as lojas, as grandes empresas, elas chamam de promoção ou liquidação. Quando você ouve essa palavra promoção e liquidação, já te dá um desejo de comprar, de consumir? Mas o perigo está aí mesmo. Muitas vezes você compra aquilo que não precisa, você compra aquilo que nem vai utilizar. Uma pesquisa feita pela Sociedade de Proteção ao Crédito, conhecida como SPC, revelou que mais de 40% da população brasileira possuem roupas em seus armários, em seus guarda-roupas, sem utilizarem ainda, comprada há dias ou há meses e que ainda estão com a etiqueta. Ou seja, boa parte das pessoas, quase a metade das pessoas que vivem no Brasil, consomem muitas das vezes algum produto ou até mesmo algum serviço
e não utilizam. Pessoas que compram curso de inglês, pessoas que compram algum outro tipo de curso, e eles não são ruins, mas aquela pessoa não vai utilizá-lo. Ou seja, aquele produto ou serviço não era para ser adquirido por ela naquele momento, mas ela foi pega pela emoção e adquiriu e consumiu aquele produto ou serviço. Outra armadilha que também nós precisamos ficar bastante atentos são preços que terminam com 99 ou 0,99, né? Nós estamos acostumados com esse preço. No Brasil já virou febre esse tipo de promoção, esse tipo de anúncio. Então as pessoas veem, né, algum preço, vamos dizer assim, destacado como 199, como 499, e para o cérebro os primeiros valores são os mais fortes. Quando existe uma promoção com um preço de 199, você entende que está na casa dos 100. Quando está na casa dos 499, para você está na casa dos 400. Mas nós sabemos que aquele R$ 1 não é um desconto que garante, talvez, aquela compra naquele momento. Ou aquele R$ 199,99 não faz nenhuma diferença quando você para analisar aquele só 1 centavo de desconto no final. Isso também é uma armadilha para quem precisa organizar as suas finanças e também é uma armadilha para ativar gatilhos emocionais de compra e de consumo. Outra armadilha que eu destaco são gatilhos de escassez. O nosso cérebro, como eu disse para você, ele é dividido em algumas partes. Algumas áreas da neurociência dividem ele em 3 partes. E a primeira parte, como eu já disse para você, é a área relacionada à nossa sobrevivência. E essa armadilha que eu vou apresentar para você ativa diretamente gatilhos relacionados à sobrevivência, porque são apelos que envolvem escassez, ou seja, promoções, liquidações, em que no seu conteúdo eles apresentam as últimas oportunidades, as últimas peças, os últimos produtos, ou também é só hoje, os últimos dias, é só essa semana. Você já deve ter entrado em algum site de compra, né? Que quando você clica em algum produto, ele aparece até um reloginho, um time, que ele vai estando em forma decrescente. Ele vai reduzindo o tempo de acordo com o que você está ali e informando. Essa promoção termina em. Então isso é uma forma de ativar um gatilho de escassez, ou seja, o seu cérebro entende que é uma oportunidade que está acabando e você precisa aproveitar aquela oportunidade para não perder. Só que, novamente, eu destaco, muitas das vezes as pessoas compram aquilo que elas não precisam ou aquilo que elas não vão usar. Tome cuidado com isso. Outra armadilha também são preços que são relacionados com pequenas quantidades, que vêm discriminados em pequenas quantidades, ou seja, em vez de vir, o preço é pelo quilo, mas na hora da etiqueta ele é apresentado a cada 100 gramas. Então, por exemplo, uma barra de algum chocolate ou uma barra pode ser de algum outro produto, que o preço vem escrito apenas R$ 7,90 a 100 gramas, apenas R$ 9,90 a 100 gramas, e você não faz aquele cálculo para realmente entender qual que é o preço do quilo, e na verdade você precisa comprar em quilo. Essa armadilha é muito utilizada em restaurantes. Restaurantes que o preço, às vezes até R$ 79,99, eles colocam R$ 7,99 a 100 gramas. E você, infelizmente, cai porque fica atento ao R$ 7,99 e também não se atenta que se trata apenas de 100 gramas. Por último, eu trago aqui uma armadilha que é aquele parcelamento sem juros. Muitas lojas, quando as pessoas vão adquirir algum produto e perguntam do desconto para pagar à vista, eles oferecem um parcelamento sem juros, que na verdade é um parcelamento com juros embutido. O preço já está embutido no valor do produto e eles forçam a venda parcelada porque já possuem os juros embutido, o valor do produto mais os juros. Então,
Essas foram algumas das armadilhas que eu trouxe para você identificar no seu dia a dia, de identificar com os seus comportamentos e identificar também as suas emoções, para que você não seja pego de surpresa no final do mês, quando receber a fatura do cartão e perceber que existem compras feitas com envolvimento emocional, que existem compras feitas ou gastos que você não tinha realmente calculado o peso ou o valor daquilo no seu orçamento. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, manda para alguém que está precisando organizar as suas finanças ou alguém que sempre é envolvido emocionalmente quando se fala de dinheiro ou alguém também que não sabe o porquê a sua vida financeira não caminha para frente, ou está estagnada, ou está andando para trás, quando está em relação a consumo ou quando está em administração do seu dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e abençoado você. Nós estaremos postando todas as segundas-feiras vídeos relacionados a finanças, vídeos relacionados à administração do dinheiro e logo sobre investimentos e outras muitas áreas da vida. Eu desejo que você tenha uma vida próspera e muito abençoada. Um abraço para você e para sua família.